Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre as medidas de tendência central. Que medidas são essas? São os valores que a gente usa principalmente para representar um conjunto de dados. Então, se você tiver um conjunto de dados de uma variável quantitativa, se você fosse escolher um único valor para representar esse conjunto de dados, normalmente você escolheria uma dessas três. Né? É o dado que a gente usa para comparar as coisas. Então, por exemplo, você vai falar de renda per capita da população. Então, você pega a média da renda da população e divide, ou se você média de preço, média, se usa muito a média. A média é a mais popular entre todas essas medidas de tendência central, né? Medidas que tendem a estar no meio de uma distribuição de frequência. Né? Por que a média é tão popular? Primeiro, que ela é de fácil entendimento, e segundo, que ela utiliza na sua fórmula todos os dados, né? Desde os dados extremos até os dados, todos os dados, né? Todos os xizinhos são considerados, você precisa somar todos e dividir por n. A mediana, mas muitas vezes, talvez, a melhor representação dos seus dados, ou para aquilo que você quer demonstrar, a mediana seja mais adequada, principalmente em dados que têm assimétricos com muitos valores discrepantes e que você não queira que esses valores influenciem tanto. E a moda seria o valor típico da sua distribuição. Né? Então, por exemplo, a renda per capita brasileira é 2.000 e tanto, 3.000, não sei quanto é exatamente. Mas a moda é o salário mínimo, porque tem muito mais pessoas recebendo salário mínimo do que qualquer outro salário que exista. Né? Então, a moda é o valor típico da sua amostra. Então, às vezes, para você, as pessoas já estão muito acostumadas a usar a média, mas talvez fosse até melhor usar a mediana e a moda. E eu vou mostrar como é que se calcula esses três valores aí dentro de uma amostra. Né? Vamos começar pela média, que é o mais fácil. Né? Eu peguei aqui como exemplo uma variável e os valores brutos. Ó, os valores brutos, assim como estão no banco de dados. Certo? Então aqui tem número de filhos, eu tenho uma amostra aqui de 30 pessoas, e aqui está, a primeira pessoa tem 0 filhos, a segunda tem 0 filhos, a outra tem 1 filho, 2 filhos, 4 filhos, então tem 30 pessoas aqui. O que eu preciso para descobrir a média? Muito simples. Primeiro que o símbolo da média que a gente vai utilizar normalmente é esse xzinho com a barra em cima, tá? Que eu vou chamar às vezes de x barra. Certo? Ele é o somatório, esse é o símbolo de somatório, o sigma, né? É o símbolo de somatório, do primeiro elemento até o último, ou seja, x e i, do primeiro elemento até o último, somar todos e dividir por n. Então você tem que somar todos e dividir por n. Né? Então ele é bem intuitivo, eu vou usar aqui uma fórmula geral do Excel, mas pode fazer também à mão, somar de 1 por 1 e depois dividir por n, que seria 30i. Então, nós temos aqui 1,37. Né? Deixa eu só ocultar isso aqui. E nós temos também se os valores estão agrupados. Suponha que você tem os valores, mas eles não estão daquela forma. Daquela forma bem facinho, né? Você soma tudo e divide por n. Mas eles podem estar agrupados. Aqui eu peguei o mesmo exemplo no caso anterior, tá? Só que aqui eles estão agrupados, ou seja, pessoas com 0 filhos são 12. Né? Daquelas 30 pessoas, 12 não tinham filhos. 7 tinham um filho, 4 tinham 2 filhos. Então aqui está os valores agrupados por cada um dos possíveis respostas aqui. Né? Então aqui é uma variável discreta. Né? Então eu fiz uma tabela de frequências dessa variável número de filhos. E aí eu posso utilizar a frequência absoluta para calcular a média do número de filhos. Como que eu faço isso? Eu vou pegar cada elemento e multiplicar pela frequência absoluta. Né? Cada elemento e multiplicar pela frequência absoluta. Então aqui está a fórmula. O x barra vai ser o somatório de cada uma das classes. K normalmente a gente usa para classe. Da primeira classe até a última classe, certo? Multiplicado pela sua frequência, dividido por n, certo? Que é dividido por 30. Então aqui eu fiz usando o Excel, mas a gente pode também fazer à mão, que é multiplicar esse vezes esse, 0 vezes 12, 0. 1 vezes 7,
7. 2 vezes 4, 8. Daí depois, quando eu multiplico um por outro, eu tenho que somar essas multiplicações. Fiz a soma das multiplicações, 41. Né? Pego esse 41 e divido por 30. E aí eu encontrei aqui, ó, 41 dividido por 30, eu tenho 1,37 igualzinho eu fiz anteriormente. Certo? Eu posso também utilizar, mesmo que eu não tenha, suponha que eu não tivesse esses valores da frequência absoluta, mas tem como eu estimar esse valor usando as frequências relativas. Então vai ser a mesma coisa, vou multiplicar 1 por 1, só que na hora de dividir eu não preciso dividir por n. Por quê? Porque o n aqui é 1, certo? Ou seja, 100%. 100% é 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 é 1. Certo? Então divisão por 1 não precisa colocar, é a mesma coisa. Então vamos multiplicar aqui 0 vezes 40%, 0. 1 vezes 23%, 0,23. 2 vezes 13, 27, 0,27, tal. E aí eu somo tudo isso, deu 1,37. Você vê que eu não preciso dividir por 1, não preciso dividir por nada aqui, porque eu já tenho diretamente a minha média para valores agrupados em uma variável discreta, certo? E agora vamos para a última possibilidade, que é se nós temos os valores agrupados numa variável contínua. Certo? Então aqui tem essa variável, ela está aqui agrupada, ou seja, de 1 por essas classes aqui. Essa classe vai de 1,40 a 1,50, é a altura, né? De 1,50 a 1,60, 1,60 a 1,70. Então tenho todas essas classes aqui agrupadas, certo? Para o cálculo da minha média aqui, eu vou fazer igualzinho eu fiz para os dados agrupados numa variável discreta. Só que aqui eu não tenho esses valores discretos, eu vou achar o ponto médio de cada uma das minhas classes. Então essa classe aqui vai de 1,40 a 1,50, eu somo 1,40 mais 1,50 e divido por 2. Então eu tenho 1,45. 1,50 mais 1,60, 1,55. Então eu vou pegar o valor exatamente no meio da minha classe. Certo? Então, com ponto médio, eu vou fazer, desculpa, está aparecendo aqui, eu vou fazer exatamente como eu fiz, ou usando a frequência absoluta, ou usando a frequência relativa, eu vou encontrar também uma média aqui. Então, eu multipliquei esse por esse por esse. Então, 1,45 vezes 13, eu tirei 13, 18,9. 1,55 vezes 24, eu encontrei 37,2, depois eu somei tudo, deu 253, peguei 253 e dividi pelo meu 150, encontrei 1,69. Então, nessa minha amostra aqui, a média de altura foi 1,69. Tá? Você pode fazer também com as frequências relativas, tá bom? Agora vamos falar da mediana. A mediana também é fácil de entendê-la intuitivamente. Ele é o valor que divide o nosso conjunto, metade, 50% vale menos do que esse valor e 50% vale mais do que esse valor. Então, a nossa mediana é o valor que divide tudo ao meio, certo? Eu vou até tirar isso aqui para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos aquela mesma distribuição, né, que é o número de filhos. Então, eles estão aqui, eles estão desordenados. Eu tenho 0, 0, 1, 2, 4, 0, 0, então eles estão desordenados. Para cálculo da mediana, aqui nós temos os valores brutos, né? Para cálculo da mediana, eu preciso que esses valores estejam ordenados, certo? Por isso que eu vou pegar eles, colocar aqui do lado, e vou ordená-los, né, do menor para o maior. Certo? Quando eu coloco eles do menor para o maior, aí sim eu vou trabalhar com o valor da mediana. A mediana eu preciso encontrar qual é o valor que está lá no meio, certo? Qual é o valor que está lá no meio? Eu tenho 30 pessoas aqui, o tamanho da minha amostra é 30. Então eu tenho 15, de 1 até 15 está de um lado, de 1 até 15 está do outro. Então o meio seria exatamente maior que o 15 e menor que o 16. Então, eu vou ter que pegar esses dois valores e tirar a média deles. Então, aqui está a fórmula. A mediana, eu vou usar essa fórmula aqui, MD, né, que é mediana. Eu vou pegar o valor x, n sobre 2. Qual é o n sobre 2? N é 30, n sobre 2, 15. Então, seria esse valor aqui, 15. Certo? Vou usar aqui o 15. Mais x,
n sobre 2 mais 1, n sobre 2, n é 30, sobre 2, 15, mais 1, 16. Então, 16, certo? Então, vou pegar esses dois valores e dividir por 2. Somá-los e dividir por 2. Né? Então, aqui foi o que eu fiz. 1 mais 1 e divido por 2. Como os valores são iguais, vai dar exatamente 1. Então, metade dos valores são iguais ou menores que 1 e metade dos valores são menores ou iguais a 1. Maiores ou iguais a 1. Certo? É o valor que divide a nossa distribuição exatamente no meio. Agora, se os nossos dados são brutos, mas o tamanho da minha amostra é ímpar, né? Aqui foi par, 30, mas se ela for ímpar. For ímpar é mais fácil ainda, porque olha aqui, eu tenho 9 valores aqui. Então, isso aqui é uma amostra de tamanho ímpar. Então, eu tenho 4 aqui para cima, do 6 até o 9 eu tenho outras 4, o meio é exatamente esse aqui, é exatamente a quinta. Só que primeiro eu preciso que os meus valores estejam em roll. Roll significa que eles estão do menor para o maior, tá? Estão numa sequência do menor para o maior. Eu vou colocar isso aqui em roll, porque você vê, porque normalmente quando a gente vai pegar os dados, colher os dados, eles não estão em roll, né? A gente vai fazendo as entrevistas e o que vai aparecendo. Agora estão em roll. 50 é o mais baixo, 57, 50 até o mais alto, o mais pesado aqui que é 109. Então, o quinto valor é o 79. É o valor exatamente que metade é menor ou igual a 79 e metade é maior ou igual a 79. Tá bom? Então, como que eu vou achar esse número? Ele é n mais 1, assim que é 9, né? 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Então, o x é o quinto x. Certo? Então, eu coloquei aqui uma coluninha com a sequência, exatamente para nos ajudar aqui a enxergar. Então, 79, a mediana aqui seria 79. Certo? Agora, vamos ver se os nossos valores, agrupados. Então, a gente viu lá como se calcula a mediana para valores brutos, né? Tanto com a amostra de tamanho par quanto a amostra de tamanho ímpar. E agora a gente tem para valores agrupados. Então aqui é o número de filhos, eles estão agrupados. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai precisar de uma tabela de frequências que tenha a frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. A gente não tinha usado ela para nada até agora, a gente vai usar aqui para encontrar os valores de mediana. A primeira coisa é encontrar a classe cuja frequência relativa acumulada seja maior que 50%. Né? Vou aproximar aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar melhor. Né? Então, a gente tem que ser maior que 50%. Então, na frequência relativa acumulada, seria esse valor aqui. Né? Então, eu vou procurar aqui o primeiro que seja maior que 50% aqui. Certo? Então, o meu valor maior que 50%. Este valor de x, da minha classe x aqui, seria o valor da minha mediana, que é essa, que é 1. Então, x igual a 1, tá bom? Tem um caso particular. Suponha que você ache na frequência relativa acumulada um valor exatamente igual a 50%. Eu fiz aqui uma simulação. Suponha que nossa distribuição fosse exatamente essa aqui. Então, a primeira que você entrou aqui já é 50%. Então, você não encontrou você não encontrou o primeiro que é maior que 50%, mas um que seja exatamente 50%. Então, você vai ter que pegar os valores desta classe, que é 0, e da classe posterior, que é 1, e dividir por 2. Né? Então, está dizendo aqui. Ó. Então, você vai pegar a mediana, vai pegar o xk, que é onde está a frequência relativa acumulada de 50%, mais o xk mais 1, que é a próxima classe, e vai somar eles dois e dividir por 2, que deu meio. Então, nesse segundo exemplo aqui, a coisa é meio. Mas suponha que esses dados estejam agrupados não em uma variável discreta, mas que eles estejam agrupados numa variável contínua. Certo? Se eles estão numa variável contínua, pronto, se os meus dados estão agrupados numa variável contínua, né, como é esse aqui, a altura, então tem a pessoa aqui 1,40 m até 1,50 m,
Então, aqui nessa segunda classe está todo mundo de 1,50 m a 1,60 m. Eu vou fazer primeiramente da mesma forma. Vou procurar a minha frequência relativa acumulada e vou procurar a primeira classe cujo o valor seja maior que 50%. Então, eu encontrei esta classe aqui. Essa classe aqui que vai de 1,60 a 1,70. Certo? Eu fiz um histograma aqui. Certo? Aqui, então, vem de 1,40 a 1,59%, depois 16%, depois 30%. Certo? E aqui nós temos 5%, 14,27%. Então, você percebe que esse valor aqui vai de 1,60 a 1,70. Então, a minha mediana, ou seja, qual é o valor que divide exatamente minha distribuição, ou a estimativa desse valor que divide a minha distribuição em metade recebe menos que isso e metade recebe mais que isso. Então, é como se eu dividisse essa área que tivesse ser exatamente no meio, né? Eu sei que aqui tem 9 mais 16, tem 25 aqui. Aqui tem 5, 14, 19. Deixa eu ver aqui, 14, 19. Aqui dá 45, né? Então, dá 45. Então, tem uns 5% para cá e 25% aqui, né? Então, tenho 30% aqui no meio, sendo que 25% tem que estar para cá e 5% tem que estar para cá. Para dividir exatamente essa área aqui no meio. Tá bom? Então, um conceito que a gente precisa ter é o tamanho da classe. A minha classe aqui, ela vai de 1,60 até 1,70. Né? Então, 1,70 menos 1,60, essa classe tem tamanho 0,10. O H aqui a gente vai chamar de H. Então, para encontrar a mediana, nestes casos dos dados agrupados numa variável contínua, eu vou pegar o meu limite inferior da classe, nesse caso aqui é 1,60, certo? O limite inferior da classe, mais 0,5 porque é a mediana que eu estou procurando, menos Fzão é a frequência relativa acumulada. E menos 1, ou seja, da classe anterior, desta classe aqui. Então, a frequência relativa acumulada dessa classe anterior, 0,25, tá bom? Vezes H eu calculei aqui que é 0,10, dividido pela frequência I. Né? Frequência aqui minúscula, ou seja, a frequência relativa da própria classe que eu estou investigando. Então, eu peguei aqui essa classe que eu estou investigando. Eu vou utilizar esses valores aqui que é mais fácil, tá? Ao invés de porcentagem, eu vou utilizar esses valores de 0 a 1, tá bom? Então, como que eu vou chegar nesses valores? Vou aqui, ó. Primeiro, LI. A é o limite inferior dessa classe, que é 1,60, tá bom? O limite inferior aqui é o valor onde começa, mais 0,5 menos a frequência relativa acumulada anterior. Então, a frequência relativa acumulada é esse aqui, 25%, tá bom? Aqui 9, 25, 55. Então, é esse aqui que eu vou usar, 0,25, ok? Vezes H é 0,10, dividido pela frequência da classe. Ou seja, a frequência da classe, a frequência relativa da classe é 30%. Está aqui, tá vendo? 30%. Então, 0,30. E aí eu cheguei a 1,168. Então, aqui é 1,68, exatamente como a gente esperava. Um valor entre 1,60 e 1,70. Certo? Assim se calcula a frequência, a mediana em valores agrupados numa variável contínua. Então, a gente espera que esse 1,68 é exatamente o valor que está dividindo. Metade das pessoas tem menos que essa altura ou igual a essa altura, e a outra metade tem mais que essa altura ou igual a essa altura. Tá bom? E por último, agora vamos falar da moda. A moda é muito mais simples, né? Então, eu tenho aqui também a variável número de filhos, né? Expostas de forma bruta, né? Não está num gráfico nem trabalhado de nenhuma forma. Então, a gente vai ver o que mais aparece. A gente vê 0, 0, 0, 0, 0. Então, a moda aqui é 0. Tá certo? É o valor que mais repete. É muito simples. Né? Agora, vamos ver em casos deles estarem agrupados. Dele estarem agrupados é só ir na frequência absoluta ou na frequência relativa maior que tem. Então, no caso aqui, ó, eles estão agrupados aqui 12. É o que mais tem, certo? Então, é o 0 também.
É o zero até porque é o mesmo conjunto de valores. Né? Aqui também seria o zero. Tenho 15 aqui, o resto para cá, o zero. Eu deixei esse gráfico aqui, o histograma, exatamente para mostrar para vocês o seguinte. A moda é o valor, é o pico do gráfico. Então, quando você tem um histograma, o lugar mais alto do gráfico é a moda. Entendeu? Então, o lugar mais alto do gráfico é a moda. Então, aqui como está no zero, e essa aqui é uma variável discreta, então, o ponto mais alto do gráfico está no zero. Então, minha moda é zero. Tá bom? Então, fiquem com isso na cabeça. Porque agora nós vamos para o nosso última parte. Né? Então, suponhamos, pela última forma aqui, se os meus dados estão agrupados por uma variável contínua. Então, tem intervalos aqui, certo? Aquela altura lá que vai de 1 em 40, tal. Certo? O que a gente vai precisar para saber a moda? Como eu disse, a moda a gente pode ver o conceito de moda ou aquele que mais aparece na amostra, ou quando a gente tem um histograma, um gráfico de distribuição, a gente vai encontrar qual é o pico daquele gráfico, qual é o ponto mais alto daquele gráfico, certo? Ou estimar qual seria o ponto mais alto daquele gráfico. Né? Então, eu coloquei aqui, nesse histograma, eu fiz aqui um histograma com os dados relativos, tá? Fiz um histograma com os dados relativos. Então, o ponto mais alto do meu histograma seria aqui, entre 1,60 e 1,70, certo? Então, minha moda está entre 1,60 e 1,70. O que acontece é o seguinte, qual seria aqui então, qual valor entre 1,60 e 1,70 seria a melhor estimativa para minha moda? Então, observa, a gente vai olhar esse gráfico aqui, a gente vai olhar para as duas colunas ao lado. As duas colunas são sempre menores, né? Porque eu vou pegar a maior coluna, né? Porque eu estou colocando o pico desse histograma. Então, eu vou olhar para as duas colunas do lado. Então, eu tenho essa é 16 e essa é 27. Então, muito provavelmente, ela está mais próximo, ou seja, entre 1,60 e 1,70, a minha moda está mais próximo de 1,70, né? Mais para esse lado de cá. Porque aqui está mais no cume, digamos assim, certo? Aqui não, aqui abaixa fortemente. Então, estimar qual seria o ponto mais alto seria dessa forma, encontrar um valor usando essas duas colunas do lado da coluna maior, tá bom? Então, como é que eu vou usar isso? Eu vou pegar a diferença entre a coluna maior e a anterior, que eu vou chamar de D1. Então, 30 menos 16, 0,14. E vou pegar a diferença dessa coluna maior com a coluna posterior. Então, 30 menos 27, 003. Certo? Tendo esses valores, basta eu aplicar essa fórmula aqui. Então, a minha moda... Ok, pessoal? Entendido isso, a gente vai agora calcular aqui usando essa fórmula. Então, a gente vai pegar o limite inferior dessa classe aqui, que está na parte mais alta do gráfico. Então, o limite inferior é 1,60, tá? 1,60. Mas a distância D1. A distância D1 é a distância entre a altura dessa coluna maior com a anterior, que dá 0,14. Tá? 0,14. Dividido 0,14 novamente, ou seja, dividido por a distância da coluna maior com a coluna anterior, mas a distância da coluna maior com a posterior. A distância da coluna maior com a posterior é 0,03. Certo? Então, fecho vezes o H. O meu H é o tamanho da minha classe, que é 0,10, né? Que ele vai de 1,60 a 1,70, então ele é 0,10. Certo? Então, multiplico. Então, eu tenho 16823, né? Então, é exatamente o que eu pensei. A altura aqui fica entre 1,60 e 1,70 e mais próximo do 1,70.
Pessoal, resumidamente, então a gente tem que a média, tem também uma fórmula aqui, tanto para dados brutos quanto dados agrupados, certo? Sendo que os dados agrupados devem ser ponderados ali pelas suas frequências. A mediana a gente tem para dados brutos uma fórmula para os vários pares ou ímpar, mas a ideia é de achar aquele valor que está exatamente no meio, dividindo a nossa distribuição metade para lá, metade para cá. Lembre-se sempre de colocar os dados em roll. Né? Ele tem uma formulazinha também um pouco diferente, tanto para dados agrupados discretos e dados agrupados contínuos, certo? E por último, nós temos a nossa moda. A moda é tanto para dados brutos quanto para dados agrupados discretos, basta olhar aquele que está mais frequente. É o mais fácil de se calcular, né? Agora, para dados agrupados contínuos, tem uma formulazinha aí de achar o pico da nossa distribuição de frequências. Valeu!